Fala pessoal, tudo beleza? Vamos a mais uma aula de Física 3 e nessa aula nós vamos falar sobre associação mista de resistores. Mas antes da gente começar essa aula, já deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal Descobrindo o Universo se você ainda não for inscrito. No cantinho direito, na parte de baixo, você pode passar o seu mouse para se inscrever direto pelo vídeo e badalhar esse sininho para o YouTube te avisar sempre que um vídeo for postado. Por que isso é importante? Porque eu tenho postado muito conteúdo interessante para você. Se você não for inscrito e não tiver ativado o sininho, o YouTube não te avisa quando eu postar um novo vídeo e você perde essa oportunidade. Então já se inscreva no canal e badale esse sininho. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tendo feito isso, vamos à aula. Associação mista, pessoal, é quando nós temos um circuito e nesse circuito nós temos resistores associados em série e resistores associados em paralelo. Daí nós temos as duas associações que nós vimos nas aulas anteriores no mesmo circuito. Resistores em série e resistores em paralelo. Vamos ver aqui o exemplo de um circuito. Nós temos aqui um circuito com os resistores R1, R2, R3 e R4. Temos aqui dois pontos, A e B. Nós podemos pegar esses dois pontos e conectá-los a uma bateria. Olhando o ponto A, passando pelo resistor R1, nós teremos um ponto. Esse ponto, como entre o ponto A e este ponto nós temos uma resistência, nós não podemos chamar esse ponto de ponto A. Nós podemos chamar esse ponto de ponto C, pois entre este ponto C e o ponto A há uma resistência. Partindo do ponto C, passando pelo resistor R3, nós teremos aqui um ponto. Este ponto verde, nós não podemos chamar ele de ponto C, pois entre o ponto C e esse ponto verde, nós temos uma resistência. Nós podemos chamar esse ponto verde de ponto D. À esquerda do resistor R3, nós temos aqui um ponto em que, entre o ponto C e este ponto vermelho, não tem resistência. Como não tem resistência entre esses dois pontos, nós podemos chamar esse ponto também de ponto C. Acima do ponto D, nós temos aqui também um outro ponto. Este ponto nós não podemos chamar ele de ponto B, pois entre o ponto B e este ponto verde, nós temos o resistor R4. Então, nós podemos chamar este ponto de ponto D, pois entre o primeiro ponto D e este não tem nenhuma resistência. Este conceito, pessoal, é fundamental para a gente resolver exercícios de circuitos daqui em diante. Beleza? Analisando o sentido da corrente, os elétrons saem do polo negativo da bateria e chegam no polo positivo. O sentido da corrente é oposto ao sentido dos elétrons, por convenção. Daí a corrente sai do polo positivo da bateria e chegará ao polo negativo. No resistor R1, nós teremos uma corrente I1. Chegando no primeiro ponto C, essa corrente encontra um nó, ou seja, ela encontra dois caminhos possíveis para ela passar. Daí ela irá se dissipar, nós teremos uma corrente 2 passando pelo resistor R2 e uma corrente 3 passando pelo resistor R3. Essas correntes irão se unir novamente no ponto D e nós teremos uma corrente I4 passando no resistor R4. Bom, aí eu te pergunto, os resistores R1 e R2 estão em série? A resposta é não. Notem que a corrente que passa em R1 não é a mesma corrente que passa em R2, pois no ponto C a corrente encontra mais de um caminho possível para passar. Então, quando há mais de um caminho possível para a corrente passar, os resistores estão associados em paralelo. Como podemos mostrar que os resistores R2 e R3 estão em paralelo? Lembrem que os resistores estarão em paralelo quando estiverem a mesma diferença de potencial. Perceba que o resistor R2 está ligado aos pontos C e D e o resistor R3 também está ligado aos pontos C e D. Portanto, os resistores R2 e R3 têm a mesma diferença de potencial. Logo, estes resistores estão em paralelo. Nós podemos resolver esse tipo de circuito resolvendo primeiro os resistores associados em paralelo. E assim nós teremos um circuito simples, onde nós teremos resistores associados em série. Nós podemos, então, resolver os resistores em paralelo. Nós iremos aqui calcular a resistência equivalente entre R2 e R3. Vou chamar de resistência equivalente linha.
essa resistência equivalente linha estará em série com os resistores R1 e R4. E percebam que a corrente que passa no resistor R1 é a mesma que passa no resistor R4, pois R1 e R4 estão em série. Refazendo o circuito, substituindo R2 e R3 por R equivalente linha, nós temos o seguinte circuito. Agora nós temos aqui o circuito contendo os resistores R1, R equivalente linha e R4. Percebam que agora a corrente tem apenas um caminho para passar. E essa corrente irá passar pelos resistores R1, R' equivalente e R4. Portanto, esses resistores agora estão em série. Nós podemos agora calcular a resistência equivalente desses resistores usando associação em série. Ou seja, nós iremos somar o valor dessas resistências. Fazendo a soma de R1 com R' equivalente e R4, nós teremos o R equivalente. Daí o circuito fica da seguinte forma. Nós temos aqui uma única resistência, e essa resistência é a resistência equivalente, que aqui nós substituímos todas as resistências do circuito por uma única resistência que exerce a mesma função das resistências que nós substituímos. Beleza? Bom, vamos então resolver um exemplo. O exemplo é o seguinte. Calcule a resistência equivalente do circuito a seguir. Pause o vídeo e tente resolver este exemplo. A solução para esse exemplo pode ser a seguinte. Vamos aqui refazer o circuito. Nesse circuito, vamos chamar a primeira resistência de 10 ohms de R1, a segunda resistência de 10 ohms de R2, a terceira resistência de 10 ohms de R3, a quarta resistência de 15 ohms de R4, a quinta resistência de 4 ohms de R5, a sexta resistência de 2 ohms de R6 e a sétima resistência de 3 ohms de R7. Partindo do ponto A, passando pela resistência R1, nós teremos aqui um ponto. Nós podemos chamar esse ponto de ponto A? Muito bem, aluno atento, nós não podemos chamar esse ponto de ponto A, pois entre este ponto e o ponto A, nós temos ali uma resistência. Nós podemos chamar esse ponto de ponto C. Saindo do ponto C, nós podemos destacar aqui um ponto após a resistência R6, e este ponto, nós não podemos chamar ele de ponto C, pois entre o ponto C e esse ponto azul, nós temos a resistência de 2 ohms. Nós podemos chamar esse ponto de ponto D. Passando pela resistência de 3 ohms, nós podemos aqui destacar um outro ponto verde. Percebam que entre esse ponto verde e o ponto B não tem nenhuma resistência. Então aqui nós podemos chamar esse ponto verde de ponto B. Destacando aqui um outro ponto à esquerda do resistor R5, nós temos aqui o ponto amarelo. Entre esse ponto amarelo e o ponto B, nós temos a resistência de 4 ohms. Então, nós não podemos chamar este ponto de ponto B. Nós devemos dar outro nome a este ponto. Nós podemos chamar esse ponto de ponto E. À frente do ponto C, nós temos aqui um outro ponto. Como entre o ponto C e este ponto não tem nenhuma resistência, nós podemos chamar esse ponto de ponto C. Esse circuito terá uma corrente I, essa corrente passará pelo resistor R1, chegando no primeiro ponto C, essa corrente irá encontrar 3 caminhos possíveis. Ela poderá ir para cima, ela poderá seguir para frente ou ela poderá ir para baixo. Seguindo o caminho para cima, ela irá passar no resistor de 10 ohms. Seguindo o caminho para baixo, ela irá passar nos resistores de 2 e 3 ohms. Do primeiro ponto C indo para a direita, ela irá encontrar um outro ponto C, onde ela terá 2 caminhos possíveis para passar. A corrente encontrará 2 caminhos possíveis para passar. Ela irá passar pelo resistor R3 e ela irá passar pelo resistor R4. Daí, juntando novamente no ponto E, passando pelo resistor R5. Pessoal, aqui eu sempre dou uma dica para os meus alunos da seguinte forma. A corrente ela só vai seguir um sentido no circuito, ela não pode voltar. Então, o que você vai fazer para identificar os resistores que estão em série e os resistores que estão em paralelo? Você irá colocar o seu lápis no papel, no ponto A,
irá passar pelo primeiro resistor R1. Do resistor R1, a corrente terá que passar nos resistores R2, R3, R4, R5, R6 e R7. A corrente irá passar no R2 e irá sair no ponto B. Mas essa corrente ela não pode voltar no circuito. Ou seja, você terá que tirar o seu lápis do papel, colocar o seu lápis novamente no ponto C e seguir passando pelos resistores R6 e R7, chegando ao ponto B. Percebam que ficaram faltando 3 resistências, R3, R4 e S5. Portanto, você terá que tirar novamente o seu lápis do papel, colocar novamente no primeiro ponto C, seguir com o seu lápis até o segundo ponto C. Você irá passar o seu lápis pelo resistor R3 até chegar ao ponto E. Chegando no ponto E, você terá que voltar novamente no segundo ponto C com o seu lápis e passar com o seu lápis no resistor R4 até o ponto E novamente e assim passar o seu lápis no resistor R5 até chegar no ponto B. Tendo feito isso, a corrente irá sair do circuito. Bom, qual é o macetinho aqui? Sempre que você tiver que tirar o lápis do papel para passar em outra resistência, essa resistência estará em paralelo. Se você não tiver que tirar o seu lápis do papel e conseguir passar o seu lápis por todas as resistências do circuito e sair do circuito, esses resistores estão associados em série. Beleza? Faça um teste com esse circuito. Vamos pegar os valores das resistências. Nós temos que o resistor R1 é igual ao resistor R2, que é igual ao resistor R3, que é igual a 10 ohms. O resistor R4 é igual a 15 ohms. O resistor R5 é igual a 4 ohms. O resistor R6 é igual a 2 ohms. E o resistor R7 é igual a 3 ohms. Vou começar pelos resistores R3 e R4. Esses resistores estão associados em paralelo, pois eles estão ligados aos mesmos pontos, C e E. E eu vou chamar a resistência equivalente desses dois resistores de R8. Calculando essa resistência, nós podemos usar a expressão da resistência equivalente para dois resistores em paralelo. Daí nós temos que R8 é igual a R3 vezes R4 sobre R3 mais R4. Substituindo os valores, nós temos que R8 é igual a 10 ohms vezes 15 ohms sobre 10 ohms mais 15 ohms. Resolvendo, nós temos R8 igual a 150 ohms quadrados sobre 25 ohms. Nós podemos cortar esse expoente 2 com o ohm do denominador, sobra a unidade ohm, e dividir 150 por 25. Daí R8 é igual a 6 ohms. Nós podemos agora simplificar o circuito, no lugar de R3 e R4, escrever o resistor R8. Daí o circuito fica o seguinte: nós temos aqui os resistores R1, R2, R8, R5, R6 e R7. Percebam que os resistores R8 e R5 estão em série. Nós podemos calcular a resistência equivalente fazendo a soma dessas duas resistências. Daí eu vou chamar essa resistência equivalente de R9. E percebam que os resistores R6 e R7 também estão em série. Então, nós podemos calcular a resistência equivalente desses dois resistores fazendo a soma dessas duas resistências. E eu vou chamar essa resistência equivalente de R10. Fazendo o cálculo dessas duas resistências, nós temos aqui que o cálculo da resistência equivalente R9 vai ser R5 mais R8. Substituindo os valores, R9 é igual a 4 ohms mais 6 ohms. Logo, R9 é igual a 10 ohms. Fazendo o cálculo da resistência equivalente R10, nós temos que R10 é igual a R6 mais R7. Substituindo os valores, nós temos que R10 é igual a 2 ohms mais 3 ohms. Logo, a resistência 10 é igual a 5 ohms. Nós podemos agora, para simplificar o circuito, escrever as resistências R9 e R10 no circuito. Daí o circuito fica com as resistências R1, R2, R9 e R10. Percebam que as resistências R2, R9 e R10 estão em paralelo. Você pode calcular a resistência equivalente usando a expressão generalizada da resistência equivalente para resistores associados em paralelo.
Aqui eu irei calcular por partes. Então eu irei calcular primeiro a resistência equivalente entre os resistores R2 e R9. Vou calcular essa resistência equivalente e eu vou chamar essa resistência de resistência R11. Como nós temos aqui dois resistores em paralelo e esses resistores têm o mesmo valor de resistência, nós podemos usar a expressão da resistência equivalente para resistores iguais associados em paralelo. Daí a expressão é: a resistência R11 é igual a R dividido por N. Ou seja, para N resistores iguais associados em paralelo, basta você pegar o valor de uma resistência e dividir pela quantidade de resistores. Como aqui nós temos dois resistores, N é igual a 2. Substituindo o valor de uma resistência, nós temos que R11 é igual a 10 ohms sobre 2. Daí nós temos que a resistência R11 é igual a 5 ohms. Substituindo essa resistência R11 no circuito para simplificar, nós temos o circuito da seguinte forma. Nós temos a resistência R1, resistência R11 e resistência R10. Percebam que os resistores R11 e R10 estão associados em paralelo. Vamos calcular a resistência equivalente desses dois resistores e eu vou chamar essa resistência de resistência R12. Percebam que esses resistores têm o mesmo valor de resistência, 5 ohms, e esses resistores estão em paralelo. Portanto, nós podemos usar novamente a expressão de uma única resistência dividido pela quantidade de resistores que nós temos. Daí o cálculo de R12 será R12 igual a R sobre N. Como nós temos dois resistores em paralelo, N é igual a 2. Pegando o valor de uma resistência, 5 ohms, nós temos que R12 igual a 5 ohms sobre 2. Dividindo 5 por 2, nós temos que R12 é igual a 2,5 ohms. Substituindo R12 para simplificar o nosso circuito, nós temos o circuito agora da seguinte forma. Nós temos aqui os resistores R1 e R12. Percebam que agora a corrente tem apenas um único caminho para passar, saindo do ponto A e indo para o ponto B. E ela obrigatoriamente passa pelos resistores R1 e R12. Portanto, esses resistores estão em série. Calculando a resistência equivalente agora, a resistência equivalente é igual a R1 mais R12. Substituindo os valores, resistência equivalente é igual a 10 ohms mais 2,5 ohms. Portanto, a resistência equivalente do circuito é igual a 12,5 ohms. Ou seja, nós podemos substituir todas as resistências do circuito por uma resistência de 12,5 ohms, que o circuito terá o mesmo funcionamento. Bom, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Bons estudos e até a próxima aula. Valeu!